Você já se sentiu pequeno diante de um grande desafio? Já olhou para uma situação e pensou: isso é impossível para mim? E se eu te dissesse que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível, que aqueles que o mundo ignora, Ele levanta para serem grandes? Hoje, você vai descobrir um segredo escondido nas Escrituras, um poder que poucos compreendem, mas que pode transformar completamente a sua vida. A história de um jovem pastor que se tornou rei não é apenas um relato bíblico. É um mapa para aqueles que sentem que não têm forças, recursos ou capacidade. Você já se perguntou como um simples garoto derrotou um gigante e se tornou um dos maiores reis da história? O que havia nele que fez Deus olhá-lo com tanto favor? Neste estudo, revelarei o que realmente fez Davi ser escolhido por Deus e como você pode aplicar essa mesma chave espiritual à sua vida. No final, há uma lição que pode desbloquear algo poderoso na sua caminhada. Fique até o final, pois o Espírito Santo tem algo especial para você. Mas antes de mergulharmos nessa história inspiradora, quero que você comente abaixo: Deus me escolheu. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso com a fé, um selo de que você crê que Deus pode te usar, assim como usou Davi. E se você ainda não deixou o seu gostei, faça isso agora. Quando você interage com este vídeo, o YouTube entende que ele deve ser mostrado a mais pessoas. Assim, juntos, estamos espalhando a palavra de Deus para aqueles que precisam. Agora, feche os olhos por um instante e peça ao Senhor que abra o seu coração para essa mensagem. Vamos embarcar nessa jornada e descobrir o segredo por trás da escolha de Davi. Quando Deus decidiu rejeitar Saul como rei de Israel, ele enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé, em Belém. Deus tinha escolhido um novo rei, alguém segundo o seu coração. Mas o curioso é que nem mesmo o próprio Jessé imaginava quem seria o escolhido. Samuel chegou à casa de Jessé e viu Eliabe, o filho mais velho. Forte, imponente, alguém que aos olhos humanos parecia um líder nato. Samuel pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus imediatamente corrigiu sua visão. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Aqui está a primeira grande lição. Deus não escolhe pelos critérios humanos. O mundo valoriza a aparência, o status e as capacidades visíveis, mas Deus olha para o coração. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e Deus rejeitou todos eles. Então, o profeta perguntou: acabaram-se os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Davi nem sequer foi considerado digno de estar na reunião familiar. Ele era apenas um jovem, pastor, desconhecido, sem títulos ou aparência de guerreiro. Mas o que ninguém sabia era que Deus já havia visto seu coração lá no campo, nos momentos de solidão, quando ele adorava ao Senhor com sua harpa, escrevia salmos e enfrentava leões e ursos para proteger suas ovelhas. Davi não buscava glória. Ele apenas amava a Deus e era fiel no pouco. E foi isso que o qualificou para ser escolhido. Samuel mandou chamar Davi, e quando o jovem chegou, Deus disse: é este, unja-o. No meio dos seus irmãos, que não acreditavam nele, Samuel derramou sobre sua cabeça o azeite da unção. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você já se sentiu esquecido? Já sentiu que ninguém te valoriza, que suas habilidades são pequenas demais para serem notadas? Deus quer que você saiba. Ele vê o seu coração. Ele não precisa da aprovação dos homens para te escolher. Ainda que as pessoas não acreditem em você, se Deus te escolheu, ninguém pode impedir o seu propósito. Imagine um exército inteiro paralisado pelo medo.
Durante 40 dias, um gigante chamado Golias desafiava os israelitas, zombando deles e de seu Deus. Ele era um guerreiro experiente, com quase 3 metros de altura, uma armadura reluzente e uma lança imponente. Cada vez que sua voz ecoava pelo vale, os soldados de Israel tremiam. Vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. 1 Samuel 17, 8, 9. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul, que era o mais alto de Israel e deveria liderar a batalha. O medo dominava o acampamento dos israelitas. Foi nesse cenário que Davi apareceu. Ele não estava ali como guerreiro, mas sim como um simples mensageiro, levando pão e provisões para seus irmãos que estavam no exército. Mas ao ouvir as afrontas do gigante, algo dentro dele se incendiou. Davi não enxergou Golias como os outros enxergavam. Enquanto todos viam um inimigo invencível, ele via um adversário que ousava desafiar o Deus Todo-Poderoso. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Em Samuel 17, 26, enquanto os soldados de Israel olhavam para a força do gigante, Davi olhava para a força de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou dissuadi-lo dizendo: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é só um menino." Mas Davi respondeu com convicção: "Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, enfrentei leões e ursos. Deus me livrou das garras deles, e ele me livrará desse gigante." Davi rejeitou a armadura de Saul. Ele não confiava em armas humanas, mas sim no Deus que já o havia livrado antes. Pegou apenas sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Enquanto Golias ria e zombava dele, Davi declarou com ousadia: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos." 1 Samuel 17, 45, 46. Então, sem hesitar, Davi girou sua funda e lançou a pedra. Ela voou certeira e acertou Golias na testa. O gigante caiu com um estrondo, e Davi correu para finalizar a batalha, cortando sua cabeça com a própria espada do inimigo. A vitória de Davi não veio da sua força, mas da sua fé inabalável em Deus. Aqui está a grande lição. Todos enfrentamos gigantes na vida, desafios que parecem maiores do que nós, situações que nos fazem tremer. Mas a pergunta é: você está olhando para o tamanho do problema ou para o tamanho do seu Deus? O que Deus fez por Davi, Ele pode fazer por você. A chave é confiar que não é pela força, nem pelo poder humano, mas pelo Espírito do Senhor, que os gigantes caem. A vitória sobre Golias trouxe fama a Davi. De um simples pastor, ele se tornou o guerreiro mais admirado de Israel. O povo cantava: "Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares." 1 Samuel 18, 7. O rei Saul, que antes era o maior líder de Israel, viu sua glória ser ofuscada por um jovem que nem sequer usava armadura. A inveja tomou conta de seu coração. Ele percebeu que a mão de Deus estava sobre Davi, e isso o consumia de raiva. A unção de Deus sobre sua vida pode incomodar aqueles que vivem na carne. Davi não buscou o trono, não pediu reconhecimento, mas Deus o estava exaltando. E essa exaltação despertou o pior em Saul. Ele começou a temer que Davi tomasse seu lugar e, movido pelo ciúme, passou a persegui-lo. Em um dia comum no palácio, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar Saul, o rei, tomado por um espírito maligno, pegou uma lança e a atirou contra ele. Mas Davi desviou a tempo. Quantas vezes aqueles que deveriam nos apoiar acabam se tornando nossos maiores opositores? Davi foi forçado a fugir. O mesmo rei que antes o amava, agora desejava sua morte. Mas ele não revidou. Em nenhum momento Davi tentou lutar contra Saul ou tomar o trono à força. Ele esperou em Deus.
Saul, por outro lado, se afundava cada vez mais no ódio. Ele gastava seus dias e noites planejando capturar e matar Davi. Mas quanto mais ele tentava derrubar o escolhido de Deus, mais o Senhor protegia Davi. Aqui aprendemos uma verdade poderosa. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, não há inveja, perseguição ou força humana que possa impedir. Se você já foi injustiçado, se já sofreu por causa da inveja de outros, lembre-se, Davi também passou por isso. Mas ao invés de lutar com suas próprias forças, ele confiou no Senhor. E no tempo certo, Deus fez justiça. Se há pessoas tentando apagar sua luz, não tema. Se sua unção incomoda, é porque Deus tem algo grande para a sua vida. Apenas permaneça fiel, como Davi fez, e o Senhor lutará por você. Davi passou anos fugindo de Saul. De cavernas a desertos, ele viveu como um fugitivo, mesmo sendo inocente. Imagine a dor de ser injustamente perseguido, sem ter feito nada além de obedecer a Deus. Mas então, algo inesperado aconteceu. Saul, acompanhado de seus soldados, entrou em uma caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali dentro. Era a oportunidade perfeita. Os guerreiros de Davi sussurraram: "Este é o momento que Deus te deu. Mate Saul e tome o trono." Mas Davi, em vez de levantar sua espada contra o rei, apenas cortou um pedaço do manto de Saul e o deixou ir. "O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6. Mesmo sendo perseguido, humilhado e ameaçado, Davi se recusou a revidar. Ele entendeu que sua luta não era contra Saul, mas sim uma prova de sua fidelidade a Deus. Quando Saul saiu da caverna, Davi foi atrás dele e gritou: "Meu rei, veja, eu poderia ter te matado, mas não fiz isso. Aqui está um pedaço do seu manto como prova de que não quero o seu mal." Saul, tocado pelo coração puro de Davi, começou a chorar e disse: "Você é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mesmo eu tentando te matar. Agora sei que você será rei e que o Senhor firmará seu reino." Aqui está uma lição preciosa. Muitos de nós já fomos traídos, injustiçados e perseguidos. O que fazemos nessas horas? Retaliamos ou confiamos que Deus é o juiz? Davi nos ensina que o verdadeiro poder não está em derrubar inimigos, mas em confiar que Deus é quem exalta e faz justiça. Se você já passou por momentos em que queria revidar, lembre-se de Davi. A vingança pertence ao Senhor, e quando você escolhe perdoar e esperar, Deus honra a sua fidelidade. Depois de anos, fugindo e confiando na justiça divina, Davi finalmente viu a mão de Deus agir. A guerra e a desobediência levaram Saul ao declínio. Em uma batalha contra os filisteus, Saul e seus filhos foram mortos. O trono de Israel ficou vazio. Foi então que o povo reconheceu Davi como o verdadeiro rei. Ele não precisou tomar o poder à força. A promessa de Deus se cumpriu no tempo certo. Então todas as tribos de Israel foram a Hebron e disseram a Davi: "Somos do mesmo sangue que você. Quando Saul era rei, você já liderava Israel. Agora, o Senhor declarou que você será nosso pastor e rei." Segundo de Samuel 5:1-2. Davi foi coroado rei de Judá e anos depois de todo Israel. Ele começou sua jornada como um pastor de ovelhas e agora guiava uma nação inteira. Mas aqui está o mais importante. Davi não buscou o trono, ele buscou a Deus. E porque sua prioridade era o Senhor, Deus o exaltou. Muitas vezes queremos que as promessas se cumpram rápido. Mas Davi nos ensina que esperar o tempo de Deus é fundamental. Se ele tivesse tomado o trono à força, talvez nunca teria sido o rei segundo o coração de Deus. Se há algo que Deus prometeu a você, não se apresse. Não tente forçar portas. Se for da vontade dele,
no momento certo, ele abrirá o caminho e te colocará no lugar certo, na hora certa. Davi foi um rei poderoso e amado, mas mesmo os escolhidos de Deus estão sujeitos à queda quando não vigiam o coração. Em um momento de descuido, Davi cometeu um dos maiores erros de sua vida. Em vez de estar no campo de batalha, onde deveria estar, ele permaneceu em seu palácio, e foi ali, na comodidade e na distração, que ele viu Batseba, a esposa de Urias, se banhando. Movido pelo desejo, Davi a mandou chamar. O rei que antes derrotara gigantes, agora foi vencido pelo pecado. O problema se agravou quando Batseba engravidou. Para encobrir o erro, Davi chamou Urias, seu soldado, de volta da guerra, esperando que ele dormisse com sua esposa. Mas Urias, sendo um homem fiel, recusou-se a aproveitar um momento de conforto, enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Desesperado para esconder o pecado, Davi tomou uma decisão ainda pior. Mandou colocar Urias na linha de frente da guerra, para que fosse morto. Aqui está uma grande lição. O pecado nunca vem sozinho. Pequenos deslizes podem levar a consequências desastrosas. O Davi que venceu Golias agora estava destruindo sua própria integridade. Mas Deus não ignora os pecados, nem mesmo dos seus escolhidos. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Com uma parábola, Natã fez o rei perceber a gravidade de seu erro. Você é esse homem. 2 Samuel 12:7, disse Natã. Naquele momento, Davi poderia ter negado, justificado ou tentado escapar das consequências. Mas, diferente de Saul, ele fez algo que mudou tudo. Ele se arrependeu. Pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Davi escreveu o Salmo 51, um dos textos mais profundos de arrependimento e busca pela restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. Ele enfrentou as consequências de seu erro, mas nunca perdeu a presença de Deus, porque reconheceu sua falha e voltou-se para o Senhor. Essa história nos ensina que todos estamos sujeitos a quedas, mas o verdadeiro servo de Deus não se justifica. Ele se humilha diante do Senhor e busca restauração. Se você já caiu, se sente que falhou, lembre-se de Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Mesmo após seu arrependimento, Davi enfrentou as consequências de seu erro. O filho que teve com Batseba adoeceu gravemente. Durante 7 dias, Davi jejuou, orou e se humilhou diante de Deus, pedindo pela vida da criança. Mas no 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi temiam contar a notícia, mas quando ele soube, surpreendentemente ele se levantou, lavou-se, trocou suas roupas e foi ao templo adorar ao Senhor. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, pois pensei, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria continuar jejuando? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Samuel 12:22-23. Essa atitude revela algo poderoso sobre Davi. Ele sabia que a vontade de Deus era soberana e escolheu confiar mesmo na dor. E Deus, em sua infinita misericórdia, restaurou Davi. Depois desse tempo difícil, Deus concedeu a Davi e Batseba outro filho, Salomão, que viria a ser um dos maiores reis da história de Israel. Aqui vemos que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Davi errou, sofreu, mas encontrou redenção. Essa é a maior esperança do Evangelho. Não importa o que você fez, se houver arrependimento sincero, Deus sempre oferece um novo começo. Se você já passou por momentos de queda e vergonha, saiba disto. Deus pode transformar sua dor em propósito, suas falhas em aprendizado e sua história em testemunho. Apesar de suas falhas e desafios, Davi terminou sua vida como um homem segundo o coração de Deus.
Ele não foi perfeito, mas foi íntegro em seu arrependimento, apaixonado pela presença do Senhor e fiel à aliança divina. Antes de morrer, Davi reuniu seu filho Salomão e deixou um conselho que resumia sua caminhada com Deus. Seja forte e corajoso e cumpra as ordens do Senhor, o seu Deus. Ande nos caminhos dele, obedeça seus decretos e mandamentos, para que tenha sucesso em tudo o que fizer. 1 Reis 2:2-3. Ele não pediu riquezas nem fama, mas sim fidelidade a Deus, pois sabia que a verdadeira prosperidade vem de um coração entregue ao Senhor. Davi deixou um legado espiritual tão forte que Jesus Cristo foi chamado de Filho de Davi. A linhagem do rei pastor se tornou a linhagem do Messias, cumprindo a promessa de Deus. Isso nos ensina que o que realmente importa na vida não são as conquistas materiais, mas o impacto espiritual que deixamos. O maior sucesso de Davi não foi ser rei, foi ser um homem segundo o coração de Deus. E essa é a grande lição final. Você pode não ser perfeito, pode ter falhas e dificuldades, mas se buscar a Deus de todo o coração, Ele pode transformar sua vida e sua história para sempre. Você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. Deus está te chamando para algo maior. A história de Davi nos ensina que não importa de onde viemos, não importa nossas falhas ou fraquezas. Quando Deus escolhe alguém, nada pode impedir seu propósito. Davi começou como um simples pastor, foi rejeitado por sua própria família, enfrentou gigantes, passou por perseguições, caiu em pecado, mas sempre voltava ao Senhor com um coração arrependido. E é isso que faz um verdadeiro homem ou mulher segundo o coração de Deus. Agora olhe para a sua vida. Você sente que é pequeno demais para os desafios que tem enfrentado? Está sendo perseguido injustamente? Já caiu e se sente indigno da presença de Deus? Está esperando há muito tempo por uma promessa e parece que ela nunca vai se cumprir? Seja qual for sua situação, Davi é a prova de que Deus não vê como o homem vê. O Senhor conhece seu coração e pode levantar você para algo muito maior do que imagina. E agora, eu quero que você faça duas coisas muito importantes. Comente abaixo: meu coração é do Senhor. Este não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. Ao escrever isso, você está se comprometendo a buscar um coração como o de Davi, totalmente voltado para Deus. Deixe seu gostei e compartilhe este vídeo. Se este estudo tocou sua vida, imagine quantas pessoas podem estar precisando ouvir essa mensagem agora. Quando você interage com este vídeo, está ajudando a palavra de Deus a alcançar mais vidas. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, todos os dias, você receberá mensagens que alimentarão sua fé e te fortalecerão na caminhada com Deus. E antes de sair, não interrompa esse momento espiritual. Fique mais alguns minutos ouvindo a música ao final deste vídeo. Aproveite esse tempo para agradecer a Deus, pedir direção e deixar o Espírito Santo falar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo estudo bíblico. Paz em Cristo.